2 Timóteo capítulo 3. Vamos ler algumas escrituras, porque nós queremos falar sobre isso. Esse Eliezer que veio com essa missão de achar caráter na noiva, ou achar uma noiva com caráter. 2 Timóteo capítulo 3. Depois a gente vai ler Apocalipse 3:17. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Vamos ler agora Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez, meu Deus, buscamos Tua face em oração e pedimos que o Senhor nos ajude nessa reflexão da Tua palavra nessa manhã. Cremos na presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor repreenda todo espírito contrário de incredulidade, de tristeza, que possamos estar completamente doados a Ti, Pai. Não deixa que nenhum espírito do mal arrebate nossa vida deste lugar, porque tudo nessa terra é passageiro, Senhor. Mas estas palavras são eternas, que possamos considerá-las em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Senhor, para a Tua glória. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos? Então, a palavra de Deus mostra ao apóstolo Paulo, mostra que as coisas que aconteceram no passado é um tipo das coisas para o presente ou para o futuro. Então, nós também sabemos que o nosso profeta, ele era um tipologista. O que é um tipologista? É uma pessoa que consegue ver os tipos que aconteceram no passado, ou os acontecimentos que estão no passado, e consegue aplicá-lo no presente, na sua vida, ou nos acontecimentos presentes. Então isso é um tipologista. Quando você consegue fazer isso de uma maneira especial, mostra que você tem esta unção do Espírito Santo, que é um Deus atual e vivo. O Espírito Santo de Deus é um Deus do presente, que está dentro da nossa vida, desenvolvendo a nossa história, e que Ele nos dá a capacidade de ver que a nossa história que se desenvolve é algo que também já aconteceu em tipos no passado. Quando a gente consegue enxergar isso, é maravilhoso, irmãos, porque você se sente identificado nessa palavra. Amém? Então, nesse tipo, o Eliezer, nós sabemos que Abraão, ele comissionou o seu servo Eliezer.
Esse servo Eliezer, ele tinha controle sobre todos os bens do seu senhor Abraão. Era o maior servo que ele tinha ali, o que era mais responsável por todas as suas coisas. E então Abraão comissionou Eliezer buscar uma noiva para o seu filho Isaque. E nesse tipo, Eliezer, para nós já até falamos sobre isso, por isso que eu vou falar de uma maneira mais adiantada. Esse Eliezer, para nós hoje, é o profeta de Malaquias 4, 5, que se manifestou nessa era. Ele é o Eliezer que veio buscar uma noiva para Isaque, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesse tipo, o Isaque é o Senhor Jesus Cristo. E nesse tipo, a Rebeca é a noiva do Senhor Jesus Cristo, ou a igreja pela qual o Eliezer veio em busca para apresentar a Isaque, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O Eliezer, quando recebeu essa comissão de Abraão, ele se sentiu um pouco perturbado, porque não é uma missão fácil. Porque não era qualquer mulher que ele ia chegar e trazer para Isaque. Tinha que ser uma mulher especial, uma mulher de caráter. E então, quando ele saiu dali, ele até orou a Deus, pedindo a Deus que desse graça a ele, para que ele pudesse realizar essa missão, porque não era uma missão fácil. E não é uma missão fácil encontrar esse caráter. Mas ele orou e Deus deu graça, ou ajudou ele nesse caminho, e ele pôde encontrar. E quando ele chegou ali, encontrou aquela jovem Rebeca, que nós já sabemos da história. Eu estou falando de uma maneira natural, como aconteceu lá no passado, para que depois a gente entre na parte espiritual. Então, ele conseguiu encontrar lá aquela Rebeca. E era uma jovem prestativa, obediente, e fazia coisas além do que ele mesmo estava pedindo. Disse, não, vou dar água a você, dou água aos seus camelos. Veja que tipo de mulher especial era aquela Rebeca. Que pessoa dócil, que mulher amorosa, obediente e prestativa era aquela Rebeca, que o Eliezer ficou encantado só de ver a maneira dela fazer as coisas. Já se alegrou em seu coração. Aí disse, será que é essa, Senhor? E quando ele viu que era ela mesmo, aquilo foi uma alegria tremenda no coração do Eliezer, irmãos. De ver a doação que aquela mulher tinha para servir, a humildade que ela tinha em seu coração, o amor que ela carregava em seu coração. Eu penso que quando a Bíblia diz que quando o homem acha uma esposa, é um presente de Deus, uma verdadeira esposa, que realmente tem prazer em cumprir o seu ministério, de estar sempre ao lado do seu esposo e cuidando de todas as coisas e ajudando a ele no seu ministério, porque cada um de nós temos um ministério. Não quer dizer que um pastor é o único ministério que há, não. Cada marido, cada pessoa, cada homem tem sua missão aqui na terra. Inclusive, uma vez uma pessoa me falando o significado da palavra submissão. E até então nunca tinha pensado. Essa mulher ela tem que ser submissa. Ela está submissa à missão do seu marido. Ela está sob a missão do seu marido. Então o marido tem uma missão e ela está ali para ajudá-la a cumprir sua missão aqui na terra. De esposo, de cuidar dos filhos, do seu trabalho. Então tudo que ela fizer para causar essa harmonia, isso vai ser uma boa coisa e eu creio que vai agradar o coração de Deus. Amém, irmãos? Então, veja, o Eliezer se contentou em ver o caráter daquela jovem. Que caráter, irmãos? Que caráter abençoado. Então, agora para o nosso tempo, o nosso Eliezer, o irmão Brana, também eu creio que orou a Deus quando ele descobriu a sua missão, que era de ser o Eliezer. De trazer uma igreja para apresentar ao Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, ele teria que procurar ela em meio a esta situação a qual nós lemos aqui. Veja a situação que estaria o mundo para se encontrar
o tipo de pessoa correta para preparar ela para o Senhor Jesus Cristo. Porque a noiva, ela tem a sua natureza. A noiva, ela tem a sua natureza correta. Mas, na influência desse mundo, ela chega até a fazer coisas horríveis, perversas. Fazer coisas que não condizem a um cristão por causa do seu envolvimento, por ter nascido nesse meio, nesse mundo que nós vemos aqui. Mas logo que a palavra chega até ela, logo a palavra atingindo o seu coração, ela vai passando por esse processo de transformação até que ela chegue a ser uma noiva com um caráter especial para apresentar o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero trazer nessa manhã, que eu penso que Deus tem colocado em meu coração para trazer aos irmãos, é nós olharmos esta situação e comparar com a nossa própria vida. Eu poderia, na qualidade de pastor, chegar aqui e começar a gritar as coisas com vocês. Isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. E com certeza estaria correto, porque Deus colocou um cajado na mão do pastor para fazer isso. Mas eu quero, nessa manhã, fazer diferente. Mostrar toda a situação para que você, por si mesmo, possa descobrir aonde você está parado. O que está acontecendo na sua vida. E se você está semelhante a esta noiva que tem esse caráter especial. Porque eu creio que nós viemos aqui porque nós cremos que somos essa noiva eleita. Amém? Vocês creem assim, irmãos? Então essa noiva eleita, ela tem que ser diferente. Não que ela vá fabricar o seu próprio caráter, porque o caráter não se fabrica por você mesmo. O caráter, o profeta disse, o nosso caráter, ele é forjado através de uma vida de sofrimento. Quantos sabem disso? Que o sofrimento é que vai aperfeiçoar o nosso caráter. Por isso que só os filhos de Deus podem suportar isso. Os outros não suportam. A vida daqueles que não suportam o sofrimento é uma vida de lamentações e de murmúria constante. Portanto, não pode amadurecer naquilo. Mas o eleito não. Mesmo no sofrimento, as coisas ruins acontecendo, ele está louvando a Deus todo momento. E isso é o que lhe dá a capacidade de ir crescendo e atingindo esse caráter que se requer para encontrar com Jesus. Mas veja que a situação não é fácil para o Eliezer. Nós, ministros que temos identificado um ministério do quíntuplo em nossa vida, temos o mesmo papel desse Eliezer. E por que não dizer também a igreja? Porque a igreja é um corpo trabalhando para Jesus. Então todos nós estamos incumbidos dessa mesma missão do Eliezer, de encontrar essa noiva que tenha um caráter. Nós também, todos como corpo, temos a mesma missão do Eliezer. Conforme nós vamos amadurecendo, nós podemos estender a mão a outro. Vocês entendem isso, irmãos? É por isso que muitas vezes as pessoas nem mesmo ainda amadureceram e já querem estender a mão a outro, se nem mesmo ele se posicionou. Veja quão importante é cada um de nós estar posicionado no corpo de Cristo. Para que a gente possa, como um conjunto, trabalhar para Deus em busca desse último eleito que faz parte dessa noiva caráter de Jesus Cristo. Porque a nossa missão, junto com o profeta, ou a missão do profeta, junto com toda a igreja, é achar o último membro para entrar nessa noiva caráter Jesus Cristo e encontrar com o Senhor. Essa é a missão. Mas a dificuldade é muito grande. Mas nem por isso nós vamos desistir do nosso caminho. Nós vamos seguir em frente. Veja que dificuldade. Veja que condições se encontram na terra. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então, isso aqui, quando a gente lê, até a gente pode pensar que é somente com as pessoas que nem mesmo aceitaram Jesus, com os incrédulos, com os ímpios desse mundo. É claro que isso aqui está em maior número lá fora. Mas isso aqui também, irmãos, está apontando para nós pessoas que até mesmo dizem ter aceitado a Jesus Cristo. É aí onde vai entrar Apocalipse 3:17. Veja como a situação vai tornando cada vez mais difícil. E daí, desse meio dessa situação, é que veio a missão do Eliezer, de tirar uma noiva com caráter de Jesus Cristo de todo esse meio. Vê você? Aqui em Apocalipse já é pessoas, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Veja a situação como complicou aqui agora. Pessoas que dizem ter aceitado Jesus e se acham que tem tudo, se acham que é um cristão e ainda está miserável, pobre, cego e nu. Não tem ainda o caráter necessário ou a transformação necessária para atingir esse caráter de encontrar com o Senhor Jesus. Por isso, nesse arrebatamento, muitas surpresas vai haver, irmãos. De pessoas que, por estarem fazendo parte de uma igreja, de uma denominação, ou até mesmo não dizer de um grupo da mensagem, e o orgulho entrar em seu coração e achar que tem tudo, que é rico, e não saber que é um desgraçado, pobre, cego e nu. Que situação difícil é essa? Mas é no meio de toda essa situação que Deus justamente tiraria a sua igreja com o caráter de Cristo. Uma igreja que não andaria segundo os deleites da carne, segundo os desejos do seu coração, mas que estaria sendo guiada pelo Espírito Santo. Essa igreja que tem esse caráter, ela estaria sendo guiada pelo Espírito Santo. Ela ouviria o chamado de Deus pelo Espírito Santo. Não é uma igreja que viria por o chamado de um homem, por uma insistência de um homem, por alguma pressão psicológica. Não. Essa igreja, ela viria pelo chamado por vontade própria, assim como fez Rebeca lá em Eliezer. Quando Eliezer foi falar com os pais, pergunte a ela se ela vai querer ir. Veja bem, nós não vamos empurrar ela. Não se pode empurrar uma igreja assim, irmãos. Ela tem que escolher vir por ela mesma. Quando o homem tenta empurrar uma igreja assim, vai surgir muitos problemas. Vai surgir muitos falsos testemunhos. E isso vai causar problemas entre essa própria igreja do Senhor.
Então, não se pode jamais empurrar uma pessoa com a sua própria força. Os pais disseram, pergunte a ela se ela vai. O pai poderia, e tinha autoridade naquele tempo, de dizer, vá, porque é um parente seu e eu quero que você case com ele. Como até tempos atrás, não sei se ainda acontece isso, que tinha aqueles coronel e aquelas pessoas que escolhia, você tem que casar com aquele homem. Veja, e aquilo nunca deu certo. Talvez uma vez ou outra pode ser que dê certo, mas não é a coisa correta. Para ser essa igreja que tem o caráter, não se pode empurrar com a força das nossas mãos. Tem que ser a palavra de Deus chamando, preparando e formando o caráter daquela pessoa. Porque quando ela vem pela sua escolha, ela vai poder suportar os sofrimentos para atingir o caráter que Cristo quer. Amém? Ela tem a natureza. A noiva, ela tem a natureza de suportar sofrimento. Sem murmúrio. Sem lamentações constantes. Você sabia que Deus aborrece o murmúrio? Só que vive murmurando, reclamando. Deus fica lá insuportável com isso. É como se dissesse que Deus não pode. Eu estou murmurando porque não tem jeito para a minha vida. Que fé é essa nesse Deus? Isso aborrece a Deus, irmãos. Nós temos que ter uma natureza para suportar, não aceitar o sofrimento, como o outro lado vem. Tem que ser isso. Não. Sempre você tem que buscar a solução da sua vida em Deus. Ter confiança e fé e firmeza. Mas sempre suportar tudo que vai acontecendo na sua vida. Entendem isso, irmãos? Então veja, do meio dessa situação, Eliezer fez o convite e ela escolheu. Ela escolheu aquele caminho. Quando você escolhe o caminho, Deus não manda que a gente escolha. Ele só oferece. Mas quando a gente escolhe, bom é que a gente seja fiel naquele caminho. Porque foi nós mesmos que escolhemos. Nós quem escolheu a Jesus Cristo. Quantos aqui escolheram ao Senhor Jesus Cristo? Não foi ninguém que lhe empurrou. Se alguém lhe empurra para isso, não vai dar certo isso, irmãos. Nós temos que escolher a Ele. E quando nós escolhemos a Ele, aí nós andamos fiel a Ele. Quando nós escolhemos, foi o pastor, você vai andar fiel ao pastor. Se o pastor morrer, acabou sua fé. Se você escolheu pelo marido, você vai andar fiel ao marido. Se houver uma separação ali, acabou sua fé. Então, tem que ser algo que venha diretamente do Espírito Santo ao seu coração. E aí você decide, e agora você é responsável diante de Deus. É responsável para guardar a palavra de Deus. Com a ajuda do Senhor, você vai caminhar pelo Espírito Santo. Aqui em Romanos mostra isso, eu quero ler aqui. Romanos 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, então vamos ler agora em Gálatas. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu estou lendo isso aqui, irmãos, para que cada um de nós possamos saber aonde estamos parados. Amém? Vocês por si mesmos irão descobrir aonde estão parados. E eu penso que nós, cada um aqui, deseja viver uma vida sem condenação. Não é verdade? Quantos desejam ir no arrebatamento? Sem passar em condenação nenhuma, em nenhum juízo. É para isso que a gente está aqui. A gente veio da nossa casa, nos esforçamos, nos levantamos, oramos ao Senhor e viemos aqui porque nós queremos que a nossa vida esteja preparada para não enfrentar nenhum tipo de juízo. Porque o juízo está próximo. E nós sabemos que está muito próximo. Então, veja, nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Não segundo a carne. E lembre-se que a carne e o Espírito estão sempre batalhando. Amém? Mas veja o que diz em Gálatas, capítulo 5.
no versículo 16, diz: as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Viu o que diz aqui? Quando a gente está andando em espírito, não quer dizer que os desejos aqui não vão se apresentar diante de nós. Vai, porque a batalha, enquanto a gente está na carne, a batalha é constante. Mas se nós queremos andar sem condenação, temos que andar segundo a vontade do Espírito. E esse Espírito está em você, guiando a sua vida. É Ele quem vai guiar a sua vida, irmãos. O pastor aqui vai só falar o que o Espírito mandar. Mas quem está andando constante com você a todo momento, na sua casa, na sala da sua casa, no banheiro onde você entra, na escola onde você vai, é o Espírito Santo que está constantemente com você. É Ele quem vai lhe dirigir. Se você aceitar a voz dele na sua vida. Veja. A cobiça é constante. Veja, opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Obra da carne. Prostituição. Impureza. Lascívia. Idolatria. Feitiçarias. Inimizades. Porfias. Emulações. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o contrário. Se você for analisar depois as palavras, eu queria ter o tempo suficiente para a gente falar de cada palavrinha dessa que a gente leu aqui. O significado. Embora eu sei que muitas dessas palavras não precisam de explicação. Inimizades, pelejas, contendas. Ó, irmãos, uma das coisas que tem mais adoecido a essa igreja, a esse povo que diz ter aceitado esse profeta dessa era, se chama disputa de parágrafos. Pelejas com pontos doutrinários que nem mesmo está na mensagem, são pensamentos de homens. Isso tem adoecido a igreja. Isso tem perturbado. Eu conheço pessoa que está perturbada, muitas vezes fica preso num lugar, perturbado com aquilo e vendo aquilo todo momento. E o diabo agora tem uma ferramenta fácil de fazer isso. Que antes era só quando se encontrava pessoalmente. Mas agora, através de internet, de muitos canais que existem, é aquela disputa ali e aquilo, as pessoas vivem dentro de casa perturbada a alma. Não sabem nem o que crer da mensagem, só pensando em disputar com o outro. Isso é uma perturbação terrível. Pelejas, iras, contendas. Isso é da carne que só faz matar a pessoa. Que Deus nos livre destas coisas. Que a gente tenha a nossa fé na palavra, no que disse o profeta dessa era, exatamente como está aqui, e também não tente impor isso a ninguém, irmãos. A fé é algo que Deus é quem dá. Nós não podemos dar a nossa fé a outrem. Nós podemos dar a razão da nossa fé, dizer porque nós cremos, no bom espírito, de uma maneira correta. Isso podemos fazer. Mas jamais procure discutir e nem impor nada para ninguém. Esse é um espírito errado, de imposição, de empurrar as pessoas. Não. Então veja, muitas dessas palavras não precisa explicação. Já está bem claro. Mas depois, se os irmãos desejarem, você tome um dicionário e vá lendo devagarinho. Senhor,
eu quero ler aqui cada palavra dessa. Porque se minha vida estiver enquadrada com uma dessas, eu quero parar com isso logo. Eu não quero obras da carne para eu ter sofrimento. Não esse tipo de sofrimento é o que eu quero. Eu quero sofrer sim pela palavra do Senhor. Mas não por estar fazendo uma obra da carne. Então veja, irmãos, agora veja o fruto do Espírito. Aqueles que se sujeitam ao Espírito Santo, esses frutos serão produzidos. Não é você que vai produzir isso, irmãos. Entendam bem. Você não deve nunca tentar fabricar isto aqui. Para que isso venha em sua vida, você deve somente sujeitar à vontade do Espírito Santo. Entenderam? É andar segundo a vontade do Espírito Santo. Que vontade? Aquela vontade que ele fala dentro do seu coração. Porque toda vez que você vai dar um passo errado, ele fala, pare com isso, você não é crente. Por que você faz isso? Sabendo que isso está errado, você sente aquilo dentro de você. Entendem isso, irmãos? Isso é algo que é ele falando com você. E você deve ser obediente à voz do Espírito Santo. E você vai produzir esses frutos. Veja, automaticamente. Esses frutos são produzidos automaticamente depois que você dá ouvido à voz do Espírito Santo que fala com você. Isso vai começar a brotar. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vê você? Então, irmãos, que maravilhoso é para nós se nós cumprirmos aquilo que nós dissemos no batismo. Nós dissemos no batismo, ou sempre quando é levado ao batismo, é se a gente está disposto a entregar nossa vida por Jesus Cristo. Não é só morrer de um tiro ou alguma coisa assim, um sacrifício. Entregar a vida por Jesus Cristo é se render à voz do Espírito Santo. A voz que fala com você. Quando você se rende a essa voz e se entrega a Ele, mesmo que venha tantos problemas, tantas coisas, tantas pessoas falando contra, mas você segue essa voz do Espírito, produzindo sempre esses frutos do Espírito Santo. Não irritando uns com o outro. Não com vanglórias. Porque como nós lemos ali, essa classe de pessoas soberbos, amantes de si mesmo, não seria só lá fora no mundo, mas entrando na própria igreja do Senhor. E esse caráter não é o caráter que vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós não temos que ter esse caráter, porque Deus enviou um Eliezer com uma mensagem transformadora. Vocês creem que há um poder de transformação nessa mensagem? Que pode mudar a nossa vida conforme nós vamos obedecendo a palavra do Senhor? E aí sua vida vai ser um testemunho para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então que Deus nos ajude a render a nossa vida. Há um tipo de zelo que Deus quer de nós. Há um zelo que Deus quer de nós. A gente vai ler aqui já para finalizar alguns parágrafos da mensagem. Que Deus requer de nós um zelo para atingir esse caráter. E não é esse caráter terrível que a gente leu ali em Timóteo. De soberba, de irritar um com o outro. Não. Veja qual é o tipo de zelo que Deus quer para nós. Na página 321. Ou vamos começar na 320. A era da igreja de Laodiceia. Esse é o livro das eras. Ó pequeno rebanho, não temas.
Esta era está se encerrando rapidamente. À medida que isto acontece, aqueles joios serão juntamente atados. E como uma corda tríplice não é facilmente rompida, eles terão uma tremenda força tríplice de poder satânico, político, físico e espiritual. E procurarão destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, porém permanecerá firme. Não tema essas coisas que virão sobre a terra, pois aquele que amou os seus, ama-os até o fim. Sê zeloso e arrepende-te. Amém, irmãos? É o Senhor falando conosco agora. Sê zeloso e arrepende-te. Agora, esta falsa igreja tem zelo. Não se engane acerca disso. O seu zelo tem sido literalmente o dos judeus. João 2,17. O zelo da tua casa me devorará. Porém, é um zelo errado. Veja bem. É pela casa de sua própria construção e por seus próprios credos, dogmas e organizações e a sua própria justiça. Eles puseram fora a palavra em troca de suas próprias ideias. Eles depuseram o Espírito Santo e converteram homens em líderes. Eles puseram de lado a vida eterna como sendo uma pessoa e converteram-na em boas obras, ou mesmo no conformismo. A igreja, em vez de boas obras, mas Deus está requerendo um outro zelo. Amém, irmãos? Veja qual é o zelo que tem entrado nas pessoas e causam que elas sejam essas pessoas carnais, soberbas, arrogantes, de pelejas, de iras, de contenda. É esse zelo pela própria casa, pela sua própria igreja, pela sua própria denominação, pelo seu próprio grupo. É um zelo tremendo por aquilo ali. Quando aquilo nem mesmo é a palavra de Deus. São dogmas, pensamento dos homens. Esse zelo devorará, diz a Bíblia. Veja, eles trocaram a vida eterna, que é a palavra, toda a palavra de Deus é a vida eterna para nós. E eles trocaram aquilo pelo conformismo de igreja. Não, se nós estivermos aqui, nós estamos salvos. Aqui é o único grupo correto. Então, o zelo é esse errado. Um zelo errado, diz aqui. Mas veja qual é o zelo que Deus quer. Mas Deus está requerendo um outro zelo. É o zelo para clamar: eu estou errado. Ora, quem dirá que está errado? Sobre o que estão todas estas denominações baseadas? Sobre a reivindicação de originalidade. E essa de Deus, sobre a reivindicação de que estão certas. Ora, elas não podem estar todas certas. De fato, nenhuma só delas está certa. Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos. Elas não têm vida. Elas não têm vindicação. Deus nunca se deu a conhecer a nenhuma organização. Elas dizem que estão certas, porque são elas que o estão dizendo. Porém, dizê-lo não o converte em verdade. Elas precisam do vindicado, assim diz o Senhor de Deus, e não tem. Mas nós, irmãos, não precisamos ter esse zelo errado, porque nós temos o assim diz o Senhor de um profeta. Amém? Isso é que é a palavra e a vida eterna para nós. Mas nada além disso. Nenhum tipo de zelo denominacional devemos permitir entrar em nosso coração. Por isso nunca diga, essa igreja de Paulista é que é a certa. Não diga isso. A mensagem do profeta é que é a certa. Amém? E se nós estamos crendo e vivendo pelo Espírito, em obediência à palavra, nós teremos o caráter da noiva de Cristo e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Esse é o nosso zelo. É sempre clamar, Senhor, estou errado, me ajude sempre a consertar. Nós temos que ter esse zelo. Sempre estar clamando a Deus para corrigir as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, quando esse outro zelo entra,
aí origina os soberbos, os arrogantes. Ele é do grupo de fulano de tal. Inimizade, porfias, contendas. Não entre nisso, irmãos. Isso não é bom para a sua alma. Creia em toda a palavra que saiu da boca de Deus. Viva por essa palavra e viva pelo Espírito Santo. E nenhuma condenação há para você. Você estará com o caráter correto da noiva de Cristo, sendo preparado. Esta mensagem veio para preparar a noiva. Quantos sabem disso? Que essa mensagem veio para isso? O profeta fala isso na mensagem do evangelismo do tempo do fim. Veja, nem mesmo é atrás de membresia, porque esse zelo denominacional causa isso. É uma disputa tremenda pelos membros. Isso é uma coisa carnal. Veja, o irmão Branham disse que essa mensagem não está fazendo isso. Se alguém faz isso com essa mensagem, está de uma maneira errada. Que Deus nos ajude a nunca fazer isso. Mas veja, na página 40, ele diz assim: temos valor suficiente para levantar edifícios e investir milhões de dólares. Temos suficiente valor para investir em órgãos e assentos de todo luxo e para sair a proselitar de um lugar, de lugar em lugar, para que os metodistas se convertam aos batistas e assim vice-versa. Porém, quando é questão de ter valor cristão para poder aceitar a palavra, a mensagem de Deus e para afirmar, somos muito poucos. Assim que novamente, de que servem as pedras sem o pedreiro? Correto? Deus está buscando caráter, não a membresia, senão caráter. Quando Eliezer saiu em busca de uma noiva para Isaac, ele suou muito, até por fim que achou caráter. Recordem, Abraão responsabilizou a ele, assim como Deus nos responsabiliza a nós, os ministros. Busca a minha noiva. Deus os abençoe. Eu não estou buscando membros, senão melhor os limpos de coração. Alguém que possa crer a palavra. Eliezer buscou e pensou, se somente não, assim só, não posso fazer isto. A responsabilidade é demais. Me pesa muito a grande responsabilidade em volta em achar uma noiva para Isaac, o qual foi um tipo de Cristo, e Rebeca sendo o tipo da noiva. Então Eliezer se ajoelhou e disse, Deus, me tens que ajudar. E quando se inclinou para Deus, então Deus lhe ajudou, e ele conseguiu caráter. Irmão, regresse à palavra, volte a Deus. Não preste atenção a essa igreja ao qual você pertence. Você bem se pode ficar ali, se assim o deseja, se lhe permite. Porém, o primeiro que tem que fazer é chegar a Deus correto. Este é o evangelismo do tempo do fim. Sim, Senhor, caráter. Está vendo, irmãos? Não podemos deixar o zelo denominacional entrar, para ter aquela disputa de membros, de membresias, e a coisa se torna horrível, disputa de parágrafos da mensagem agora. Eu não estou falando mais nem as denominações lá, porque nós sabemos que a coisa já avançou mais para frente. Mas veja, esse zelo denominacional que causa essa disputa de membresia é uma coisa maléfica que vem das trevas. Não vem de Deus. Nós estamos em busca de verdadeiro caráter, a noiva de Cristo. E ela vem pela palavra de Deus. Amém? Então veja, na página 45 diz assim, a coisa agora a se preparar, a coisa agora é de preparar a noiva. E com isto quero terminar. A mensagem do tempo do fim é para aprontar a noiva para o rapto. O que podemos fazer? Segundo Malaquias 4, é questão de voltar à fé que uma vez foi dada aos santos. Voltar à fé dos pais, os pais pentecostais, no tempo da restauração. Eu restituirei, diz o Senhor.
Esse é o genuíno evangelismo do tempo do fim. Amém, irmãos? Então, preparar a noiva. E a noiva é preparada pelas obras do Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Sem contenda, sem animosidade, sem iras, sem pelejas. Livre-se desse espírito. Todos que têm crido nesse profeta, creia que é seu irmão. Se ele não está vendo como você, ore para que ele veja. Se você vê mais do que ele, e se acha que está mais alto, então suporte ele até que ele veja como você. Amém? Mas nunca deixe o espírito denominacional entrar em você. O zelo denominacional não pode estar em nosso coração, porque só causa isso. Soberbas, invejas, porfias, frutos da carne, não do espírito. Mas nós queremos o caráter nesta noiva, produzindo os frutos do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos ajude. Senhor Deus, Pai amado, bom é estar livres no Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos ajude a vencer todo o mal e que a nossa felicidade esteja em obedecer a Tua palavra. Tira de nós toda a obra da carne, Pai, e que somente as obras do Teu Espírito se manifestem em nossa vida. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, pedimos ao Senhor que nos leve de volta aos nossos lares, com a Tua mão potente, nos livrando de todo o mal. E que logo mais à noite o Senhor possa nos abençoar mais uma vez através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém.